Olá, segunda série do ensino médio, aula de número 19 de Geografia. Estrutura da população ativa. O que é a população ativa? É a PEA, né? População economicamente ativa. E população ativa é aquela que tem condição de trabalhar. No Brasil e na maioria dos países se considera população ativa a partir dos 15 anos de idade. Tudo isso aqui faz parte da demografia, né? A gente já teve uma série de aulas de demografia, a gente viu a importância que a demografia tem para entender a população do país. A população em idade ativa, aí é a PIA, né? População em idade ativa. De um país corresponde ao número de habitantes aptos a exercer uma atividade econômica, tomando como referência a sua idade. No Brasil, a PIA é composta por toda a população com 15 anos ou mais anos de idade. Em 2013, a PIA do Brasil superava a casa de 156 milhões de habitantes no país. Então, como a gente já viu em outras aulas, o Brasil está numa situação que é o bônus demográfico, ou seja, a maior parte da população brasileira ela está dentro do que a gente chama de população economicamente ativa. Então, a maior parte da população, os países mais desenvolvidos já estão tendo um problema. Por quê? Porque eles acabam tendo uma diminuição da população economicamente ativa e um aumento da população idosa. No caso aqui, são dois termos diferentes, população economicamente ativa, que é a PEA, e a PIA, que é a população em idade ativa. Né? A PEA, né, você vai tirar os idosos e vai tirar as crianças, né? Então, e aqui não, aqui a PIA em idade ativa tira apenas as crianças, né? Então, é a partir de 15 anos ou mais. Então, mesmo que a pessoa esteja aposentada, por exemplo, quando a gente usa a referência PIA, população em idade ativa, né, a pessoa idosa vai ser considerada em idade ativa. Quando a gente fala PEA, que é população economicamente ativa, já é diferente. A população economicamente ativa de um país corresponde à parcela da população que trabalha ou está à procura de trabalho. Né? É exatamente isso que eu estava falando para vocês. Em 2013, a PEA do Brasil superava a casa dos 102 milhões de habitantes, o que corresponde a aproximadamente 65,5% da população da PIA. Né? Então, vamos lá, vamos separar PIA de PEA. Né? Então, a PIA do Brasil, a PIA, ela é 156 milhões de habitantes, né? A PEA é 102 milhões de habitantes e representa 65,5%, não da população total do Brasil, mas da população economicamente, da população em idade ativa. Então, uma coisa é a população em idade ativa, não podemos confundir. População econômica em idade ativa é a partir dos 15 anos. A partir dos 15 anos ou mais. População economicamente ativa é aquela que está em idade de trabalhar ou está à procura de trabalho, né? Ou seja, é aquela que, né, está efetivamente no mercado. Né? No caso aí, por exemplo, o idoso, ele não vai estar no mercado, ele não vai estar procurando trabalho porque ele vai estar recebendo a sua previdência social. Distribuição percentual da PIA e da PEA ocupada e desocupada no Brasil em 2003 e 2014. Então, aqui, homens e mulheres. Homens e mulheres em idade ativa, em 2003. Em idade ativa, né? A gente tinha aqui, ó, mais mulher em idade ativa do que homens. Aí, quando você pega a PEA, né, economicamente ativa, aí você vai ter mais homens do que mulheres, né? Porque você vai ter mulheres que são do lar, né? Que sequer procuram um emprego, ou seja, ou tem um emprego. Então, ela não vai fazer parte da população economicamente ativa. Por isso que lá em 2013, a gente tem mais mulher em idade ativa, mas tem menos mulher aqui na população
economicamente ativa. Então, perceberam a diferença em idade ativa quanto para a economicamente ativa? E também as mulheres, né, estão mais, elas chegam à idade idosa mais. O homem acaba, às vezes, morrendo antes de se aposentar. Então, a gente tem um maior número de mulheres idosas, né? Porque as mulheres têm uma longevidade maior que o homem. Então, por isso, nós vamos ter essa disparidade. Quando a gente fala idade ativa, nós estamos falando apenas das pessoas com 15 anos ou mais. Aqui nós estamos falando das pessoas que estão trabalhando ou buscando trabalho. Então, por isso que a gente tem essa diferença. Ocupada, né? 57% dos homens estão ocupados, 43% das mulheres estão ocupadas, né? Desocupada, né? Em relação às mulheres, mais mulheres desempregadas do que homens. Não economicamente ativa, né? Que vai ser aqueles que não estão em idade economicamente ativa, que é a PEA, né? Então, nós vamos ter mais mulheres, que aí soma aqui as mulheres acima de 65 anos aposentadas, e também as crianças, e também aquelas que não procuram trabalho, né? Ou seja, que são simplesmente mulheres do lar. Tudo isso em 2003. Vamos para 2014, né? Um espaço aí de 9 anos, né? 10 anos praticamente. Mulheres em idade ativa, não houve uma mudança significativa, né? Nós tivemos uma diminuição das mulheres, um pouco mais, bem pouco, das mulheres em idade ativa. A mesma coisa aconteceu aqui, economicamente ativa, houve, apesar de reduzir aqui, ó, nós tivemos aqui uma redução das mulheres em idade ativa. Porém, economicamente ativa, houve um aumento. Então, durante esses 10 anos, o que aconteceu? Nós tivemos mulheres que passaram a buscar ocupação que antes não faziam, né? Então, aqui, ó, de 44 foi para 46, mesmo tendo um leve aumento aqui, né, das mulheres em idade ativa. A parcela de ocupação também das mulheres subiu, tá vendo aqui? Subiu 3 pontos, né? Então, essas mulheres que buscaram trabalho conseguiram. Desocupada continuam mais para as mulheres e não economicamente ativa continuam mais para as mulheres, mas uma pequena redução aqui das mulheres não economicamente ativas em relação aos homens. Em 2010, a maior parte da PEA brasileira se encontrava no setor terciário, ou seja, no comércio e serviços, 63%, seguido pelo secundário, 22%, que é a indústria, e finalmente pelo primário, que é 14,7%, que é a agricultura. Aí. Já foi o contrário isso aí, né? A maior parte das pessoas já trabalharam no campo, né? Hoje não, porque nós já temos a mecanização do campo, então diminuiu muito a oferta de empregos no campo, e a maior parte dos empregos estão, sim, no comércio e nos serviços, né? Até a indústria tem reduzido drasticamente, aí, até mesmo porque nós temos a robótica, né? Muitas indústrias vão trabalhando aí com softwares, com maquinários que não necessitam aí do trabalho mecânico humano ali também. Então, vai diminuindo gradativamente, e talvez a tendência é que diminua até mais empregos, tanto no setor primário quanto no secundário, sobrando aí, então, o setor de serviços para que se empregue pessoas, já que nesses outros setores se empregam máquinas. Então, o serviço é diferente, né? A distribuição da PEA nos setores de atividade varia de uma região para outra em função de vários fatores, como o nível de mecanização de sua agricultura e o nível de desenvolvimento industrial. Então, quanto maior o desenvolvimento industrial, não vai aumentar o emprego, vai diminuir, né? Porque vai haver, assim, uma modernização onde essas indústrias vão precisar de menos funcionários, menos pessoas fazendo trabalhos mecânicos ali, já que, como diz o nome, mecânico, função mecânica, a máquina faz.
então não precisa do ser humano. Então, conforme vai modernizando, ao contrário do que a gente imagina, vai diminuindo os empregos aí no setor secundário, restando a pessoa se reciclar e buscar uma nova ocupação num outro setor, ou melhorar a sua formação, né, para ficar nesse setor aí numa posição aí que precise do ser humano, né? Distribuição percentual da população ocupada por setores de atividades. Então, nós vamos ter as regiões do Brasil e a porcentagem da população que está em cada setor. Aqui você vai ver o Centro-Oeste, a região que nós vivemos. Agricultura, apesar, né, aí, da gente ser eminentemente agrícola, apenas 12,4% da população está empregada no setor agrícola, 19,8% no setor industrial, né? Quase um pouco menos do que a média nacional, e serviços até mais do que a média nacional, 67,8%. Então, aqui o que nós percebemos, né? Que aquela história que o setor agrícola gera muito emprego é balela. Eles faturam muito e esse faturamento é muito concentrado na mão de pouca gente, não emprega muito. Então, essa coisa de não cobrar imposto de grandes produtores rurais, porque eles geram emprego, é conversa fiada. Olha só, aqui no Centro-Oeste, que é mostrado para o mundo, para o Brasil, como agricultura, apenas 12,4% da população está empregada no setor agrícola, sendo que estamos abaixo da média nacional, que é de 14,7% da população. Aí no Nordeste nós vamos ter maior gente empregada no campo. Por quê? Porque lá eles gostam do campo? Não, porque lá é mais rudimentar a agricultura. Então, sendo mais rudimentar a agricultura, vai precisar de mão de obra, né? Tudo aquilo que gera modernidade diminui a empregabilidade. Precisa de menos pessoas para trabalhar. Uma máquina substitui muitos trabalhadores, uma máquina de colher algodão substitui muitos trabalhadores. Então, o Nordeste tem muita gente empregada no campo, mas é um subemprego, né? A maioria dessas pessoas estão ali fazendo trabalhos mecânicos, né? Bem ruins, bem degradantes, e ganhando muito pouco. A gente vê lá no Nordeste, né, bem pequena a parcela da indústria, bem abaixo do Centro-Oeste e da Nacional. Lá no Norte também, né, vai ser comparado ao Nordeste. Aí o Sudeste, se você olhar aqui, fala, pô, não produz muito, a agrícola produz sim, porém, as lavouras que tem no Sudeste são muito modernas, então não vai precisar de muita mão de obra, por isso que apenas 7,9% da população do Sudeste está empregada no setor primário, na agricultura. A indústria, a gente poderia pensar que, pô, São Paulo tem grandes polos industriais, tem muita indústria, a maior parte da população lá vai estar na indústria. Não, né, é o maior, é quase o maior, né, que está entre o maior, mas não há uma disparidade muito grande em relação ao outro. É apenas 2% acima da média nacional. Então, mas tem muita gente trabalhando na indústria lá, né? Lógico que a população de lá é bem maior, mas tem muita indústria, mas essas indústrias são modernas, então, indústrias que não precisam de tanta mão de obra assim, né? E a maior parte da população, como nos outros pontos, vai estar aqui no setor de serviços, né? No setor terciário. Então, primário, secundário e terciário. Comércio e serviços em todos os setores aqui é o que mais emprega. Mas a gente entender que a agricultura emprega muito pouco. E a gente sabe por quê? Por causa da mecanização. A concentração da maior parte da PEA no setor terciário da economia brasileira é decorrente da expansão urbana, da grande variedade de serviços encontrados nas cidades e das crescentes elevações da mecanização agrícola, da automação da indústria e da terceirização. Então,
resumidamente, é isso aqui, né? Mecanização diminui o emprego no campo, automação da indústria diminui o emprego na indústria, o que sobra para as pessoas é o setor de serviços, né? A distribuição da população ocupada por grupos de atividades segundo o sexo, em porcentos de 2013 e 2014. Indústria, aqui, homens, 14, 19, né? Nós vamos ter uma equiparação aqui nos dois gráficos, né? Administração pública, olha só, nós temos mais mulheres na administração pública do que homens, né? Por quê? Porque as mulheres estão estudando mais. As mulheres estão estudando mais, então a gente tem mais mulheres na educação pública, na administração pública do que homens. Aqui, serviços domésticos. Em serviço doméstico também vai ter uma grande maioria de mulheres em relação aos homens. Mas veja só o que vem acontecendo. Vem havendo uma diminuição, aqui eram 16 em 2003, passou para 12% aqui em 2014. Ou seja, as mulheres não estão ali somente ali nos trabalhos domésticos. Então, olha só. No comércio, que é esse verdinho mais claro, vai equiparar homens e mulheres, né? A indústria, né? Nós temos muitas mulheres trabalhando na indústria, diminuiu um pouco, mas ainda é bastante, mas também do homem também diminuiu. Por quê? Exatamente o que a gente vem falando, por causa da automação das indústrias, também diminuindo, e serviços terceirizados aqui vem aumentando também, olha só. Ambos os sexos teve um aumento, porque as empresas vêm terceirizando o serviço, então vem aumentando a parcela de pessoas que estão trabalhando como prestadoras de serviços, que faz parte do setor terciário. As mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Esse aumento na participação, em muitos casos, está ligado à necessidade de contribuir para a manutenção e o sustento da família, ao desejo de realização profissional e ainda à demanda do próprio mercado de trabalho. Então, são vários elementos que levaram as mulheres para o mercado de trabalho, né? Elas foram, assim, por vontade própria, assim, desejo, né? A sociedade anteriores, o homem tinha condição de produzir e sustentar toda a família. Hoje ele não tem. Hoje, se a mulher não trabalha, ele não tem condição de sustentar a família. Então, e aí a gente vai tendo uma redução também nos salários, por quê? O salário o trabalho é uma mercadoria. Então, quanto mais pessoas você tiver no mercado de trabalho, maior é o exército de reserva. Tendo mais gente disputando os empregos, eu posso reduzir mais esses salários. Então, de certa forma, lógico, eu não vou falar que não, as mulheres deviam ficar em casa, de jeito nenhum. De certa forma, contribuiu, né, para aumentar o excedente de pessoas aí na perna, que é a população economicamente ativa, e faz com que, né, reduza o valor dos salários, né. O importante seria, né, que continuasse valorizando o salário. E a gente vê também, né, uma questão que até foi uma questão de discussão na última eleição, né, o valor do salário recebido por homens e mulheres, né. A gente sabe que no Brasil, apesar das mulheres se estudarem mais, se capacitarem mais, elas recebem ainda menos que os homens, né. É um sinal do preconceito dessa sociedade patriarcal ainda que nós vivemos, né? Mas isso vem se transformando aos poucos, as mulheres vêm transformando isso aos poucos, né? E isso à custa de seus esforços, né? Dos seus estudos, como a gente viu no outro gráfico ali, né? Já temos maior parte de mulheres na administração pública, falta ter mais mulheres nas carreiras políticas, ter mais mulheres deputadas, mais mulheres vereadoras, né? Não, mas isso vem acontecendo gradativamente, né? Aos poucos vem
transformando e as mulheres vêm cada vez mais se inserindo aí no mercado de trabalho e em todas as funções, né? Tanto na administração como nas repartições públicas. Então, não tem mais aquela ideia de que a mulher vai trabalhar, vai, né, fazer trabalho doméstico. Não existe mais isso. E a tendência é ir reduzindo cada vez mais o percentual de mulheres que trabalham como doméstica. E um grave problema é que elas acabam sofrendo porque ela passa a ter jornada dupla, pois o cuidado da casa dos filhos ainda é visto como uma obrigação feminina, resquício da nossa sociedade patriarcal, né? Apesar da mulher ir trabalhar, o homem continua acreditando que ele é o bambambam, bam, bam, né? Não é mais, mas ele continua acreditando que é. E aí ele acaba deixando tudo, os trabalhos para as mulheres. Então, as mulheres que antes cuidavam apenas dos filhos e cuidava da casa, fazia comida lá, né, era do lar, hoje ela trabalha e tem que continuar com os mesmos serviços, né? O homem chega, tira a roupa, senta na frente da televisão, né? Tem até uma brincadeira assim, fala assim, se o seu marido pegar e fazer isso, vai lá, senta do lado dele e fica lá, né? E aí vamos ver quem que vai, né, cuidar das crianças, limpar as vasilhas, limpar a casa, né? Então, as mulheres mais modernas já estão fazendo isso, os homens mais modernos, que não têm resquícios do patriarcalismo, né, já dividem as funções com as mulheres, né, se organizam em casa, aí, dividindo as funções. Existem já famílias onde, às vezes, o homem perde o emprego e ele começa a cuidar do lar enquanto a mulher trabalha. Então, a gente vem tendo uma sociedade que vem se transformando aos poucos. População economicamente ativa do Brasil por sexo. Então, isso aqui nós estamos falando da PEA, economicamente ativa. Continuam tendo mais homens, são 51.678.548 homens, enquanto são 39 milhões de mulheres, 670 mil. A mulher sofre diversos tipos de discriminação no mercado de trabalho brasileiro, com destaque para remuneração mais baixa do que os homens realizados na mesma atividade, que foi o que eu citei agora, taxa de desemprego maior que o dos homens, participação ainda rara em cargos de diretoria das grandes empresas, né? Então, às vezes, quando tem a disputa para ir para um cargo de diretoria, acaba escolhendo um homem, né? Até mesmo porque, entregando a chefia para uma mulher, os funcionários homens começam a se sentir por ser chefiados por uma mulher. Então, mas como eu venho frisando durante esses slides aí, isso vem sendo transformado aos poucos pela insistência das mulheres, né, porque elas estão se formando, estão estudando mais, estão buscando mais aperfeiçoamento, e a tendência é que elas continuem conquistando mais cargos de chefia, e eu acredito que dentro de pouco tempo, né, nós vamos ter essa universalização dos salários, né, para que não haja diferenciação de remuneração por gênero. A proporção de mulheres inseridas no mercado de trabalho formal com carteira assinada ainda é menor que a dos homens, né? Então, você vai ter mais mulheres tendo que fazer bico, né? E geralmente as mulheres que entram aí para fazer trabalho doméstico, né? Que fazem, né? Né, são as diaristas, por exemplo, né? Que acabam tendo que trabalhar de forma informal. Empregado com carteira de trabalho assinada, né, verde 2000, vermelho 2010. Homens, 46%, em 2000, né, 36%, em 2010 foi para 46%. Mulheres, né, eram 32%, foi para 39%, ou seja, tem mais homens com carteira assinada, né, apesar que subiu das mulheres, mas continuam tendo mais homens com carteira assinada do que mulheres, né, e aqui o total de ambos, né. O rendimento médio no trabalho principal por sexo.
Então, em 2003 era 1.800, das mulheres 1.200. Então, isso aqui, esses gráficos vêm mostrando o que a gente falou no slide anterior, que as mulheres vêm sendo menos remuneradas. Então, de 2003 para cá, olha só, o rendimento médio do homem subiu lá de 2.800 para 2.300. Das mulheres subiu bastante, né? Mas não se equiparou ao dos homens, né? Razão do rendimento médio real do trabalho das mulheres em relação ao do trabalho dos homens. Então, a diferença, né? 70, né? Razão do rendimento. Então, da mulher de 70%, e aqui vai gradativamente, não vai mudando muito, não, né? Mas vai aumentando aos poucos, né? Ou seja, né? Taxa de desocupação das pessoas ocupadas por sexo, né? Homens e mulheres. Então, vai vendo a queda dos dois, né? De 2003 para cá, né? Só que as mulheres continuam estando acima dos homens nessa taxa de desocupação. Vem caindo, porém, né, não se equipara ainda, mas diminuiu um pouco a diferença. Então, é uma coisa que eu digo que vai se equiparando gradativamente. A tendência é que lá, as projeções de 2020, 2030, 2040, né, já esteja equiparada. Então, essa aula de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Bom almoço a todos, fique com Deus aí e cuide-se bem.